paz e alegria. Eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Seguimos meditando a respeito do tema Somos diferentes? Você encontra as outras mensagens a respeito desse tema aqui no nosso espaço. Ainda que não seja necessário conhecê-las para entender a mensagem atual, é sempre interessante conhecer sim as outras mensagens, porque nelas nós apresentamos outras ideias, outras sugestões para pensar a respeito desse nosso tema e para aprofundar então o entendimento dessa discussão que estamos fazendo, dessa conversa que nós estamos tendo a respeito desse tema. Como as mensagens com esse tema servem também como nosso discipulado, então é interessante você conhecer mais a respeito do tema, para ter outras sugestões, para ampliar a sua própria meditação pessoal, ou quem sabe, para entrar em contato comigo através do site, através das redes sociais, para que possamos conversar a respeito de alguma coisa sobre esse nosso tema. E é também bem interessante conhecer para que você, claro, possa conversar com outras pessoas, levar à frente a ideia do discipulado, quem sabe até num grupo de estudos, e então, conhecendo outras mensagens, outros pontos a respeito desse tema, poder aprofundar um pouco mais sobre a ideia de que o cristão tem uma vida diferente. Afinal de contas, apresentamos sugestões da forma como o cristão deve agir e deve se comportar diante das coisas que acontecem. Não é sempre a mesma coisa que acontece, então as mensagens podem ser entendidas a cada uma, mas sempre tem outros pontos para pensar, mantendo ainda assim o mesmo tema. Somos diferentes? As nossas mensagens aqui acabam sendo mais rápidas porque, de certa forma, eu estou aqui falando sozinho. Você vai assistir em outro momento, vai acompanhar a mensagem em outro momento. Claro, quando acontece numa discussão mais um a um, ou até mesmo num grupo de estudos, sempre é possível aprofundar um pouco mais, ter outras ideias, aparecem outros exemplos, outras dúvidas, entre outras coisas que podem acontecer quando vocês estiverem fazendo estudos com outras pessoas em grupo, ou individualmente, conversando com alguém a respeito desses temas. Leve para frente, essa é a ideia do discipulado, essa é a ideia que eu estou trazendo aqui com essas mensagens. Quero apresentar para você, se você precisar entrar em contato comigo para conversar um pouco mais, pode me achar através das redes sociais ou do site e conversamos mais a respeito. E, claro, leve à frente, leve para outras pessoas para meditarem a respeito desse tema que estamos apresentando aqui. Qual é o tema? Somos diferentes? Bom, hoje nós vamos meditar a respeito da tentação de Jesus. O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vou fazer a leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Um pequeno parênteses aqui. Olha só, o diabo cita as Escrituras. Muitas vezes as pessoas acham que uma pessoa com visibilidade, maior visibilidade social, falando a respeito de Deus, por pelo menos falar a respeito de Deus ou citar algum texto bíblico, mesmo que não tenha as coisas em ordem, não tenha um testemunho de fato de quem busca a vontade de Deus, mas pelo menos está falando alguma coisa a respeito de Deus, então as pessoas acham que isso é bom. Até o diabo faz isso. Tomemos cuidado, então, a esse respeito. Vamos voltar para o nosso texto. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te será dado se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam.
Notamos que a tentação acontece em coisas importantes e até necessárias para a nossa vida. Agora, a resposta que Jesus dá, e essa serve então de exemplo para nós, é sempre de acordo com a palavra, sempre de acordo com a vontade do Senhor, e não de acordo com o que ele poderia preferir, gostar ou até precisar naquele momento. A Bíblia nos revela que ele foi tentado em todas as coisas como cada um de nós. A diferença é que ele não pecou. Hebreus 4:15. No texto que lemos aqui, vemos o inimigo se aproximando de Jesus e fazendo tentações sobre alguns assuntos que estavam realmente diante dele. Com fome, teria que comer, no versículo 3. Também a respeito da sua divina filiação, citando inclusive parte das Escrituras, no versículo 6. E no seu governo eterno, no versículo 9. Chegaria o momento de comer. Estava muito próximo depois do tempo que Jesus passou em jejum. Apesar de estar numa situação humana, quando se torna ser humano, se torna carne, Jesus não precisava de nada para prová-lo da sua divina filiação. E seria o Rei dos Reis de verdade, e não apenas de forma aparente e temporal, porque seria por um caminho diferente daquele que o diabo estava propondo para ele, naquele momento, e mais, seria rei eternamente. A tentação se dá, na maioria das vezes, então, nas pequenas coisas, nas coisas que estão próximas de se tornar realidade para cada um de nós. Até mesmo naquilo que parece certo, que não tem nenhum problema. Todas as pessoas são tentadas. O erro não está em ser tentado. Nós iremos mesmo ser tentados. Jesus o foi. O erro consiste em cair em tentação, em realizar o ato errado, ainda que ele pareça certo. No caso de Jesus, ele iria alcançar cada um dos pontos citados na tentação, mas ele tinha um caminho que seria o caminho certo para alcançar aquelas coisas, um caminho certo a ser percorrido. Não podemos adiantar as coisas. Sempre estamos com pressa, sempre queremos tudo para ontem, mas devemos saber esperar pelo tempo certo, pelo tempo de Deus, pela manifestação completa da vontade do Senhor. Precisamos entender isso ainda mais em tempos como esse que estamos vivendo neste 2020. A sociedade pode querer tudo para ontem. Pode não ver problemas diante de algumas alterações, em fazer as coisas de uma forma diferente, porque hoje é assim mesmo, as coisas mudaram, mas nós somos diferentes. Com base na palavra, com base na nossa experiência com Deus, devemos resistir à tentação. Não vale a pena cortar caminho para alcançar algo que já iremos ter. Devemos saber esperar pelo melhor momento, o momento de Deus na nossa vida. E só vamos saber discernir isso quando tivermos intimidade com Ele. De nada adianta a tentação de resolver logo, como foi proposta pelo inimigo a Jesus. Ou ainda resolver de qualquer jeito. É preciso paciência e esperar pelo tempo de Deus. E pela fé, e ter também fé para declarar as coisas da forma como o Senhor revela, e não como achamos melhor, ou como a sociedade acha que tem que ser. Os fins não justificam os meios. Para chegar ao objetivo da vontade de Deus, nós temos que percorrer o caminho seguindo também a vontade de Deus. Não importa simplesmente chegar. Nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus durante o caminho. Fica esse alerta. Alcançar o que já é nosso no tempo certo, debaixo da vontade de Deus, sem atalhos, esse é o melhor que podemos ter. É claro que poderemos ser tentados em coisas que nem mesmo sejam vontade de Deus para a nossa vida, e ainda assim essas coisas podem parecer boas ou interessantes. Devemos sempre estar conectados com a vontade de Deus, em sintonia fina, buscando entender o que é de fato nosso, o que é de fato vontade de Deus para nós, o que de fato nós devemos fazer ou não fazer, e sempre buscando a orientação do Senhor. Mas eu entendo que ser tentado da forma como o texto que nos motivou apresenta, em algo que já será seu, que se encontra, que você pode encontrar através de um atalho para chegar mais rápido, um atalho que seja menos complicado para conquistar, já que você já vai ter aquilo mesmo, é o que pode acontecer com mais frequência. Precisamos entender qual é o melhor momento, o momento do Senhor para a manifestação do melhor para cada um de nós. Porque se alcançarmos pelo atalho, não será da forma como o Senhor tinha para cada um de nós.
não vale espiritualmente falando. Viva assim, buscando intimidade com o Senhor para discernir a sua vontade e responder não a cada tentação que poderá até nos dar algo bom num primeiro momento, mas que poderá também nos trazer motivos para arrependimento por não esperar nem aquilo que era o certo e nem a hora certa, o tempo e a forma do Senhor. Nós devemos esperar por isso, pelo tempo e pela forma do Senhor. Afinal, nós somos diferentes. E Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais.